Esse foi o meu roteiro de 14 dias pelo Peru, passando pelo trânsito de Lima, o deserto de Huacachina, as águas geladas de Paracas, as belezas de Cusco e o sonho de Machu Picchu. Hello, my friend, eu sou o Giba, eu sou criador de conteúdo de viagem e aqui eu te ajudo a viajar mais e passar menos perrengue. Ou pelo menos escolher certos perrengues que você vai passar. No vídeo de hoje eu vou compartilhar o nosso roteiro de 14 dias lá no Peru para você copiar ou se inspirar para sua próxima viagem. Bora lá? Ó, a gente fez essa viagem aí em outubro de 2024, só pra ficar datado aqui, tá? Ó, eu vou tentar ser bem sucinto nesse vídeo, como são 14 dias, é muita informação. Se faltar alguma informação específica e você ficar com dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? A gente saiu do Brasil e chegou no Peru através de Lima, pela Latam. Normalmente você vai encontrar mais voos pela Latam, que tem base lá em Lima, e normalmente os voos para Lima são mais baratos do que os voos para Cusco. Então, se você quiser ir para Machu Picchu, provavelmente você vai ter que passar por Lima antes. Ou você paga um pouco mais caro e vai para Cusco direto. A gente chegou em Lima de noite, então eu nem vou considerar esse como um dia, tipo, dia zero. O aeroporto fica um pouco afastado do centro e dos bairros mais turísticos que a gente escolheu foi Miraflores, mas a gente conseguiu pegar o InDrive logo na saída do aeroporto. Inclusive, transporte por aplicativo, se você quiser usar o InDrive, é muito melhor do que o Uber, porque acaba sendo mais barato. Dia 1. A gente sempre tenta começar nossas viagens fazendo um free walking tour, que é uma caminhada aí pela cidade com um guia, onde você, teoricamente, não paga nada, mas no final você dá uma propina. E é muito bom para você, primeiro, conhecer a história daquele local e, segundo, receber umas dicas extras aí de segurança, do que fazer, melhores restaurantes através do guia, que normalmente é um local. E a gente costuma reservar através do Civitatis ou do Guru Walk. A gente escolheu um free walking tour de manhã no centro de Lima, só que a gente descobriu um grande problema de Lima. Tem muito trânsito. A gente acabou chegando atrasado para esse tour, mas ainda deu para aproveitar. A gente conheceu a Praça Central, a Plaza de Armas, conheceu os prédios mais importantes, o prédio do governo, e a gente terminou o tour na porta aí do El Pacífico, que é um restaurante ali pertinho da Praça Central, e a gente conseguiu comer o nosso primeiro ceviche da viagem logo no dia 1. À tarde a gente foi fazer um outro free walking tour, agora em Barrancos, que é uma região aí mais moderna. Inclusive o free walking tour que a gente fez foi sobre grafite, ele ia passando nos grafites e contando a história do bairro através da arte. Foi super legal, inclusive eu vou deixar na descrição o link desses free walking tours. E à noite a gente foi experimentar o La Lucha Sanducheria, que é uma rede aí de fast food de Lima, que tem vários sanduíches com a influência crioula, que é a mistura aí do nativo com o espanhol. Dia 2, tour em Paracas e Huacachina. Esse é um tour normalmente que as pessoas fazem 2, 3 dias, se hospedam no lugar. A gente, como eu fechei parceria aí com a Guru Explorer, que é uma agência de viagem, acabei fazendo um bate-volta de um dia. Foi a escolha mais inteligente? Não sei. O tour começa às 4 da manhã, que eles buscam a gente no hotel, porque não é nada perto esses destinos. A primeira parada foi na cidade de Paracas, onde a gente pegou um barco e ficou 1h30 aí navegando até as Ilhas Balestas. A gente viu o leão marinho, um monte de pássaro, sinal antigo misterioso aí talhado na areia, e foi um tour bem legal assim para ver a vida marinha. Tem gente que compara esse rolê aí como as Ilhas Galápagos de baixa renda. Seguindo o tour, a gente vai para a região de Ica, que tem o deserto de Ica. É ali que tem o oásis de Huacachina, que é o maior oásis da América do Sul, e por ali vivem mais ou menos 100 pessoas. Ó, sendo sincero, eu achava que ia ser bem mais bonito. Eu tava muito ansioso para esse tour, e quando eu cheguei lá, talvez as cores não eram as mesmas da internet, um pouco decepcionante, talvez. Uma grande atração dali é fazer o rolê de bug nas dunas, tipo meio Mad Max. Entra areia pra caramba em todo o orifício do seu corpo, mas é muito legal. E também tem como você fazer esqui na areia, mas esse aí eu arreguei a mozão que foi. Depois disso, a gente ainda fez uma degustação de pisco numa fazenda de pisco e a gente volta pra casa, porque aí tem mais 4 horas de viagem. Dia 3, aniversário da mozão. A gente mudou de hotel, a gente tava num hostel aí, o Black Llama Hostel, e como era aniversário da Nath, eu escolhi um hotel um pouco mais chique. Pensei que era mais chique pelas fotos da internet, quando chega lá é um pouco velho, que é o Casa Andina, que é uma rede que tem aí no Peru, e a gente ficou na unidade de Miraflores. Foi um pouco decepcionante também. E esse dia foi um dia de comer muito. Afinal, quando a gente tá no Peru, a gente fez um outro free walking tour, só que agora especializado em comida de rua. A gente se encontrou com o guia, que era o Bruce, e ele foi fazendo um tour com a gente dentro de uma 25 de março peruana e provando várias comidas de rua, de barraquinhas mesmo da rua. Uns lugares um pouco duvidosos, sim, mas a gente saiu rolando tudo muito bom. Por isso é bom ter um guia local para saber onde é um lugar bom e onde não é. O link desse tour também tá no descritivo desse vídeo. À noite ainda tinha espaço para comer mais. A gente foi no restaurante chamado Pantita para comemorar o aniversário da Nath. Inclusive, gostaria de ter voltado no resto da viagem nesse restaurante. Dia 4. Esse foi um dia de troca de cidade, mas uma parte do dia a gente conseguiu explorar um pouco do bairro de Miraflores. O dia não estava
muito bonito, inclusive Lima não é muito propício para um dia bom, porque é conhecida meio como uma cidade cinza. Miraflores tem um calçadão bem legal e um shopping super famoso por lá, que é o Larcomar, que tem uma vista bem legal para o Oceano Pacífico, umas lojas bem legais, inclusive H&M, que eu amo, e os preços por lá são mais ou menos parecidos com o do Brasil. No final do dia a gente pegou o nosso voo para Cusco, esse trajeto aí Lima-Cusco é bem rapidinho, dá 1 horinha, e a gente chegou lá no final da noite. Como a gente estava vindo aí de uma altitude de 100 metros para 3.400 metros, deu uma leve tonturinha quando a gente chegou. Tem gente que passa mal, a gente conheceu muita gente que passou mal por causa da altitude, então esse primeiro dia aí, essa primeira noite tem que se reservar. Não foi o que a gente fez. A gente foi comer kebab lá na cidade porque era a única coisa aberta e a gente tava morrendo de fome. Dia 5. Inclusive falam que esse primeiro dia em Cusco tinha que ser um dia para você descansar, para se aclimatar com a altitude, que também não foi o que a gente fez. A gente logo na manhã do dia 5 tocou para Machu Picchu. Mas isso por uma razão que eu posso explicar. A gente não tinha ingresso para Machu Picchu e a gente queria resolver isso logo lá na cidade de Aguascalientes. A gente escolheu o serviço bimodal para ir, ou seja, a gente pegou um ônibus e depois um trem. O primeiro trecho de ônibus foi até a cidade de Ollantaytambo, que dá mais ou menos aí 2 horinhas. Depois a gente fez a troca pro trem, que dá aí mais 2 horas também até Aguascalientes, que é o pueblito de Machu Picchu. Dia 6. Tanto o final do dia 5 como o dia 6 a gente ficou na função aí de tentar conseguir o ingresso para Machu Picchu. Inclusive eu já postei aqui no canal um vídeo falando como foi essa saga para conseguir ingresso, e se você tá nessa mesma situação, você pode consultar esse vídeo. A gente aproveitou também esse dia 6 para conhecer um pouco mais da vila, que não tinha muito o que fazer. Na rua principal, que é uma ladeirona aí que corta Aguascalientes, você encontra vários restaurantes com preço justo com o menu do dia, entrada, prato principal e sobremesa. E também tem uma feirinha para você comprar alguma lembrancinha, mas aqui eu recomendo você comprar lá em Cusco quando você estiver voltando ou no começo da sua viagem. Dia 7, o tão aguardado dia de subir Machu Picchu. Mas espera, se você tá vendo esse vídeo até aqui, dá um like aí nesse vídeo para me ajudar para que o YouTube entregue esse vídeo para mais gente interessada. Nosso horário para entrar no sítio arqueológico era às 9 da manhã, então 8 da manhã a gente já tava na fila para pegar o ônibus para subir até lá em cima. A gente ficou mais ou menos umas 2, 3 horas lá dentro e a gente fez um tour com um guia que a gente contratou na porta mesmo de Machu Picchu. O tempo tava ótimo, foi incrível e eu ainda vou fazer um vídeo aqui pro canal falando como que você consegue ir para Machu Picchu e respondendo as dúvidas mais essenciais. No final desse mesmo dia, a gente fez uma saga também aí para voltar indo de trem até Ollantaytambo, depois pegando um ônibus até Cusco. Dia 8. De volta a Cusco, a gente jogou a aclimatação aí para altitude para esse dia. Esse foi um dia mais tranquilo, a gente aproveitou para lavar roupa, porque como a gente viaja só com mala de mão, já tava ficando sem roupa. E a gente aproveitou esse dia para fazer outro free walking tour lá na cidade. E foi um tour muito legal, porque Cusco é uma cidade super importante, era a cidade mais importante do Império Inca. Inclusive, Cusco significa o umbigo do mundo para os Incas. E Cusco eu achei uma cidade assim super viva, sempre tem alguma coisa acontecendo na praça principal. Nesse mesmo dia, quando a gente tava voltando pro hotel, tava rolando na praça principal a chegada de um rally na cidade. Muito aleatório. Dia 9. Esse dia e os próximos foram assim, ó, pauleira, 3 dias seguidos de tour. Olha, foi bem cansativo. Agora, olhando em retrospecto, eu não sei se eu colocaria 3 tours seguidos em 3 dias, mas era o que a gente tinha e o que a gente planejou na hora. A gente acordou cedinho e 6 horas da manhã já estava saindo pro tour do Vale Sagrado. É um dia inteiro para conhecer a região entre Cusco e Machu Picchu. Lá tem várias construções incas e é um dia meio que para você imergir dentro da cultura inca. A gente vai para Trincheiro, que é um importante centro agrícola na época do Império. A gente conheceu uma confecção de tecido à moda antiga. Passamos por Maras para conhecer as salinas dos Incas. Ollantaytambo, que é uma cidade super bonitinha e tem uma verdadeira fortaleza inca. E terminamos em Pisaque, que pra mim foi o lugar mais bonito que a gente passou nesse dia. A maioria desses lugares aí tinha uma função agrícola. E particularmente pra mim, que gosto de viagem com história, pra mim esse foi um dos melhores passeios que a gente fez nessa viagem. E é um tour de um dia inteiro. A gente saiu lá às 6 horas da manhã, voltou pra casa só às 5 da tarde. Pra casa, né? Eu fechei todos esses passeios que eu tô falando com a Guru Explorer, que foi bem legal. Tá incluso aí almoço, transporte e a guia. Dia 10. Ah, esse dia foi um erro. Foi um erro. Foi o dia que a gente foi pra Montanha Colorida, que eu também fui com a Guru Explorer. A Montanha Vinicunca, que é o nome original aí da Rainbow Mountain, não fica muito perto de Cusco. A gente saiu 4 horas da manhã e demorou 4 horas pra chegar até a base da montanha. Assim, a distância entre a base e o topo não é grandes coisas. São 4 quilômetros e não tem muita pedra, muita dificuldade. O problema é a altitude, porque a gente começa ali nos 4.700 metros e chega até mais de 5.000 metros. Foi a primeira vez que eu realmente peidei pra altitude. Deu muita dor de cabeça,
tontura, enjoo e pra mim foi horrível. E assim, pensando em custo-benefício, eu não sei se valeu a pena. A vista não é tão bonita, talvez se eu tivesse num dia ensolarado aí valesse mais a pena. Inclusive eu fiz um vídeo lá no Instagram contando a minha experiência, eu quase fui crucificado por causa disso. Mas assim, ó, se você quer ir, vai e tira suas próprias conclusões. Chegando em Cusco de volta, a gente ainda se deparou com uma parada folclórica na mesma praça que tava rolando o rally no dia anterior. E o engraçado é que não era feriado, não era uma data especial, era só uma parada que tava tendo lá. Inclusive até os locais que a gente perguntou o que tá rolando, ninguém sabia explicar, só a festa que tava rolando mesmo. Como eu amo essa cultura. Dia 11, o último dia dessa saga aí, essa sequência de tours que a gente tava fazendo. A gente foi pra Laguna Yumantai, que tem mais ou menos a mesma dinâmica aí da Montanha Colorida. A gente sai mais ou menos umas 4 da manhã e demora umas 3 horas para chegar até a base da montanha. Ao contrário da Montanha Colorida, essa tem uma subida mais íngreme, com mais pedra, é um pouco mais difícil de fazer. Em compensação, a altitude é um pouco mais tranquila. A base ali tá a 3.800 metros. Eu não passei mal, achei o tour incrível, mas a mozão ficou um pouco zoada. Esse negócio de passar mal com a altitude varia muito de pessoa para pessoa, incide muitas variáveis e assim, você estando mesmo muito preparado, talvez tenha chance, talvez, de você passar mal. Mas se perguntarem para mim assim, ó, Montanha Colorida ou Laguna Yumantai, vai pra Laguna Yumantai que eu achei assim bem mais bonita. Dia 12, a gente voltou para Lima na manhã desse dia. Como esses últimos dias aí foram bem intensos, a gente aproveitou esse dia aí para descansar um pouco, passear por Miraflores, nada pra se destacar nesse dia. Dia 13. Esse foi o último dia inteiro na viagem e a gente aproveitou pra ficar andando aí, conhecendo Barranco e Miraflores. A gente já tinha feito um Free Walking Tour ali em Barranco, mas como o Free Walking Tour é meio corrido, a gente não consegue aproveitar tanto, a gente decidiu voltar pra lá pra ver com mais calma. E é um bairro bem legal, porque tem muita arte, café. Se você é uma pessoa como a gente adora comprar arte nas viagens, por exemplo, todos esses prints aqui de trás são que eu comprei em viagem, você pode aproveitar lá para comprar alguma arte. Inclusive eu comprei esse print aqui, ó, lá em Barrancos, que é de um artista chamado Kaki, ou Cake, e ele é lá de Barrancos. Talvez daqui uns 6 meses eu pendure ele aqui. E para terminar a viagem, a gente foi presenteado com esse pôr do sol lindo em Miraflores. E o dia 14. Seguimos em direção ao aeroporto, pegamos um baita trânsito, como é de costume em Lima, e voltamos pro Brasil. Como o nosso calendário era curto, a gente só tinha 14 dias, a gente acabou deixando alguns lugares do Peru fora do nosso itinerário. Mas os principais eu acho que a gente fez. Se você estiver indo para lá e tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Nos meus stories tem toda essa viagem documentada lá nos stories destacados e eu fiz muito Reels sobre esse destino, então me segue lá. E se você viu até aqui, eu acho que eu mereço o seu like e que você se inscreva no meu canal, né? Até o próximo vídeo. Que te parece?